Fala, pessoal, eu ainda não tenho um jargão, né? Nem acho que eu vou ter, mas muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui no nosso segundo episódio desse podcast recém-inaugurado, recém-nascido, na verdade, né? Ainda está na incubadora, na verdade, né? Ainda nem saiu. Mas muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar assistindo o Hope Hour, né? Você que esteve conosco no primeiro episódio ou você que não esteve, esse podcast é uma tentativa despretensiosa de levar esperança até o coração das pessoas de uma forma muito natural, através de conversa, onde nós convidamos as pessoas que nos inspiram através dos seus testemunhos de vida. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que me inspira muito, aliás, me inspira só não. Aliás, deixa eu apresentar os meus colegas de mesa, estou aqui com a Taniele. Tudo bem, pessoal? É muito bom estar aqui fazendo parte desse projeto, onde a nossa intenção é trazer mesmo a esperança de Deus para que seja gerado no coração das pessoas. E esse projeto, eu não tenho dúvida nenhuma de que é do Espírito, e nós estaremos aqui cada vez mais trazendo um convidado com essa intenção, né? De gerar fé, gerar esperança. Não é não? Isso aí. Tô aqui com o Marquinho também, o Marcos. Marcos, filho de Deus, alguém que gosta das pessoas, que ama as pessoas e que quer trazer também para você essa esperança, né? Eu creio que a esperança maior nossa é Jesus. Então, se a gente conseguir trazer um pouquinho dele em cada encontro nosso, o nosso propósito aqui vai ser cumprido, né? Yes. E estou muito feliz de estar com vocês, pessoas que me inspiram também. E vamos lá, de apresentação da nossa personagem principal nessa noite. Nossa protagonista aqui, o nome dela é Emanuela, gente. Emanuela, ela é pastora do Ministério Aviva. Pastora. Uma moça muito abençoada, uma pessoa que, como eu já falei aqui, nos inspira bastante. É gerente de uma rede hoteleira, análogo ao Hilton aqui de Palmas, viu? Para quem não conhece, ela administra a rede Hilton aqui de Palmas e região. É isso. E é uma pessoa muito especial, como eu falei anteriormente, que está conosco aqui. E, Manu, fala um pouquinho sobre você. Fala o que você gosta de fazer e daqui a pouco a gente entra na tua história aí, que vai trazer muita esperança pra gente. É isso. E aí, tudo bem, pessoal? É uma honra, né, primeiro estar aqui, fazer parte disso. Obrigada por esse convite, né, por poder compartilhar a nossa história com as pessoas, né, as nossas histórias, os nossos testemunhos, eles curam, né, eles transformam vidas e os nossos testemunhos vão levar esperança. Eu acredito nisso, para muitos corações. Amém. E com certeza vai alcançar lugares que a gente nem imagina. E é isso, amo a Deus, amo pessoas, e é isso. O que eu gosto? Trabalhar muito. É isso. Bom, gente, a Manu tem uma história de vida muito bonita, né? Quando a gente idealizou esse podcast, foi uma das primeiras pessoas que veio ao nosso coração, porque realmente é um testemunho muito forte. A Tani conhece a Manu muito, né? Elas são muito amigas. O que você fala, Tani, da história de vida, da pessoa que a Manu é também, assim? Na verdade, quando eu conheci a Manu, foi uma surpresa, na verdade. Todo mundo, né, fica muito surpreso quando escuta pela primeira vez a história da Manu. Na verdade, nem imagina, né, Manu? Você vai contar, né? Mas vamos deixar aí um mistério aí no ar pro pessoal. Fiquei Então, chocado eu também. conheci a Manu ali, quando eu fui capturada por Jesus, eu tive a oportunidade dela ser minhas primeiras amigas ali, né, dentro do corpo de Cristo. E com ela eu aprendi a ser apaixonada por Jesus, com ela aprendi e conheci intimidade com a presença, né, do Espírito Santo, e aprendi também a compartilhar essa paixão, porque quem conhece ela, né, conhece também o Espírito Santo, se apaixona e quer ser uma apaixonada, né, Manu? Você é essa apaixonada por Jesus, Nossa. que nos impulsiona, como o Rafa falou, nós te admiramos. Então, quando eu escutei pela primeira vez a história dela, eu fiquei, uau, ela nem parece. E isso gera cada vez mais fé em nós e esperança, né, Manu? Vou deixar você contar essa parte. Mas como amiga, e eu ainda tive, Deus ainda faz mais além, né? Porque não só pude ser amiga dela, mas também
ter uma oportunidade de fazer parte da família dela, de ser amada pela mãe, pelos sobrinhos, pelos É irmãos. verdade, a Tânia quase... Eu sou quase filha da mãe dela também. Chegou de Natal, né? Chegou Feliz em família. Chegou o momento da minha mãe pra falar, mãe, como né? assim? Ah, eu sei, eu lembro. Por isso que eu tô falando, aquele amigo que entra. Eu já causei chegou uma, chegando. eu já causei uma treta Já tem a aí. Havaiana na casa dela. Já, né? não, A roupa mãe de já sabe. dormir, tudo Escova mais. de dente, roupa de dormir, tudo tinha lá. Mas tem contado aquela treta que rolou, né? Que Era a mãe dela muito- brigou com ela por causa de mim um dia, É, né, era amiga? muito família mesmo. Ela pegou o lugar, eu falei, nossa. Já faz parte até das Falei, confusões mãe. de família. Não, já entrou então pra família. Sim. Mas é participou isso, muito da nossa é um família privilégio mesmo. ela como amiga e caminhar com ela. Manu, conta pra gente um pouquinho da sua história de vida. Então, deixa eu falar. Então, primeiro eu quero dizer que eu acho que, assim, eu tenho uma frase que eu já ouvi de várias pessoas que nunca foi assim, alguém combinou de falar sobre isso pra mim. E eu já ouvi de várias pessoas uma frase que diz assim, Manu, alguém chega e sempre manda uma mensagem, você nasceu pra ser amada. Né? Você nasceu pra ser amada. É uma frase que foi algo que eu recebi de Deus também, essa palavra, né, no meu coração. Então, todas as vezes que alguém diz isso pra mim, isso foi recente, acho que há menos de um mês, alguém, tipo, que nunca soube que outras pessoas me falaram isso, me mandou uma mensagem e disse, você nasceu pra ser amada. Eu falei, uau, mais uma vez, né? E vamos pra minha história. Tenho uma família incrível, uma família que me ama, que eu não sei explicar, né, só entender pelo amor de Deus mesmo, mas uma família que me ama incondicionalmente, que eu me sinto abraçada, acolhida. Eu nunca, em um minuto da minha vida, eu posso dizer que a minha família não me ama ou que eles não me amam. E por isso que quando eu conto a minha história, as pessoas elas acabam falando assim, como assim? Não. E se eu não contar, nunca ninguém vai saber o que, né, de onde eu vim, o que aconteceu e como foi a minha história, porque se você conviver comigo e a minha família, é impossível você saber disso. Quando eu nasci, né, e a minha mãe biológica, ela era uma prostituta. Então, eu sou uma filha adotiva, por isso esse tema, a esperança, né, na existência. Porque nós nascemos mesmo com um propósito. Deus tem algo para cada pessoa mesmo, específico para a vida de cada um. Então, não adianta alguém achar, nossa, por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Qual que foi o sentido de estar nesse mundo? Nossa, nasci para nada? Não, não mesmo. Deus, ele nos ama e cuida. Então, eu, né, nasci e aí minha mãe tinha ali 19 anos, que a minha mãe, né, que me adotou, mãe adotiva, 19 anos, casou e queria ter filho, e tentava ter esse filho, e não tinha, e tentava, e essa filha já sendo gerada lá, né, em outro lugar. E ela, então, resolveu fazer uma adoção. Falou, não, né, pro meu pai, falou, vamos adotar, porque não consigo ter filho. E aí minha mãe trabalhava em um hospital, e no hospital tinha uma mulher dando uma criança. E era uma mulher de programa, que não sabia quem era o pai. Ela já estava, acho que no 3º filho já, e ela sempre fazia isso, ela dava os filhos, né? E aí minha mãe pediu, falou, não, eu quero essa menina pra mim. Minha mãe é muito nova, ela disse, não, eu não vou dar pra você, porque você é muito nova. E aí minha mãe foi pra casa, né, dos meus avós e começou, mãe, tem uma menina, e eu quero aquela menina, e ela vai ser minha filha, mas ela não me dá, porque eu sou muito nova, ela disse que eu sou nova, vai me dar ela. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E não, é muito engraçado, porque depois a minha tia me queria, e minha tia era casada, e minha avó falava, você não é casada, por que você quer a menina? E ela falava, não, mas eu quero essa menina, e meus avós me queriam, aí era uma briga, quem que ia ficar, porque todo mundo queria. Uma competição em família. Quem fica com a vai Manu. ficar com a Manu, né? ela, né? Tem o filme Quem vai ficar com o Poli, quem vai ficar com o Manu. E aí a minha avó foi lá e conversou com ela, com essa mulher, né, com a Silvia, inclusive é o nome dela, depois eles me contaram, né, tudo isso, e aí ela pediu pra ela e ela falou, não, pra você eu vou dar, né, e aí deu pra minha avó, e o engraçado é que eles foram me buscar dias depois, não no hospital, ela falou, não, só espera passar tudo, né, o tempo aqui de receber alta e vocês vão buscar ela comigo. E aí minha avó, ela conta que ela foi buscar em um cabaré, né, eu tava em um cabaré, numa mesa de sinuca, dentro de uma caixinha de 51, era o meu berço,
Uma caixa Poxa de 50 reais. Esse era o meu berço. Minha avó disse que eu tava toda, né, muito xixi, muito sujinha, muito fedida. Eu falei, meu Deus, tem que pegar essa menina logo e levar ela daqui, né? E aí eu fui muito amada, assim, muito acolhida. Eu acho que eu tive, na minha infância ali com eles, o que meus irmãos não tiveram, de presentes, de tudo que vocês imaginarem. A minha avó, ela conta que ela fala assim, olha, você foi muito mimada. Ela disse que eu não andava, né? Eu tinha 6 anos e não queria andar, porque só queria andar no colo, porque era colo o tempo inteiro. Lembrar disso? Tinha colo o tempo todo, era colo atrás de cola. E a Pra minha avó que falou, que andar, né? menina... Pra que aprender a andar se eu que tenho menina 17 preguiçosa. polos? Mas falar, diz que com menos de um ano eu já falava. Diz que era faladeira. Até Né? hoje, Também, né? Já só tô percebendo. Até hoje. E falava muito. E aí, quando eu cheguei a uma idade, porque minha família, né? Hoje já tem muita gente com cabelo caracolado, já tem... E eles eram todos de cabelos lisos, né? Tipo índios mesmo ali. E eu, aquela menininha, num cabelinho enroladinho. E eu já com 7 anos, na escola, e as crianças já começavam a falar, você não parece com... Ah, e só voltando um pouco, a minha mãe, que não podia ter filho, depois que me adotou, ela teve 4, né? Assim, bem super... Ou seja, né? né, Assim, o melhor 4, tratamento para fertilidade, adotar. adote uma criança, depois vem 4, né? Isso. E aí... Quando eu, né, ali na escola já, e as crianças perguntavam, né, por que você não parece com a sua mãe? Por que seu cabelo é assim? E eu não sabia, não tinha uma resposta, porque eu não sabia, né, que eu era adotiva. Então, até então, eu não tinha sido, né, não tinha me contado isso. E eu não sabia. Eu chegava na minha avó e falava, vó, por que o meu cabelo é cacheado e o seu não é? E aí minha avó... Não, minha filha, porque nasceu assim, você tem o cabelo assim, por que tá perguntando isso? Eu falava na escola, fica me perguntando, vó, por que eu não... E aí, né, e eram várias perguntinhas que iam surgindo na escola e eu não tinha resposta. Eles falaram, olha, nós precisamos contar pra ela isso, né? Eles chegaram a uma decisão que, né? E eu me lembro, são coisas que marcam as nossas vidas. Às vezes tem muita coisa que você não lembra quando você tem 7, 8 anos, mas tem coisas que te marcam e você não esquece, né? E eles me sentaram numa cadeira, minha mãe, meus tios, meus avós ali, e eles, né, sentaram e foram me contar que eu não era, né, filha biológica, né, dos meus pais. E aquilo pra mim foi assim, né, você já tem uma certa idade, você fica, meu Deus, pronto. E eu fiquei em choque, né, e eu falei, o que agora? Eu fui pro meu quarto, e eu comecei a chorar muito, porque eu pensava, eles vão qualquer coisa, eles vão me dar embora. Vão me deixar. Se eu fizer alguma coisa errada, eles não me querem mais. Né? Eu pensava tudo isso, comecei a chorar muito, porque meu chão acabou ali. E naquele dia eu fui abraçada por Deus. E Deus, ele ministrava sobre mim, que a minha família, né? Eu cresci nisso, num lar cristão, numa família, né, me levando para a escola dominical, nesse amor todo. E naquele dia o Senhor falou, a sua família é o meu amor manifesto na sua vida. É isso. E aí eu entendi aquilo. E é até bastante forte, porque muitas crianças, infelizmente, veem uma diferenciação, né? E o seu start veio exterior, né? De que, olha, eu não sou igual. Porque dentro da sua casa, quer dizer que não existia essa diferenciação entre os 5, né? Porque eram 5 crianças. Isso não existia lá dentro. Não existia. E, na verdade, de nada. Nem com meus outros tios, né? Eles tiveram filhos. E, às vezes, tinha até ciúmes, porque os tios eram aquele apego comigo mais. E eu tenho uma tia que ela gosta de falar muito, você é minha primogênita. Ela fala até os dias de hoje. Ela fala, primogênita. Não sei, tudo que ela vai falar, ela... E ela até hoje, né, faz o bolo preferido da Ela Manu de faz chocolate. isso, assim, Não, nega maluca, né? É muito incrível esse amor. E eu fico muito impressionada, porque... E às vezes eu gosto de falar para muitas pessoas que eu conheço, onde eu ando e onde eu passo, que eu tenho a oportunidade, eu falo para as pessoas sobre isso, sobre a minha história, porque eu não me envergonho, na verdade, porque tudo como você pega, né, como você pega o que aconteceu na sua vida. Às vezes nós sofremos um abuso na infância e como que eu vou carregar aquilo adiante, né? Eu vou me permitir ser curada daquilo, no meu caso nem foi permitir ser curada, foi pegar aquilo e entender cuidado de Deus, entender amor de Deus. Então são coisas que na vida a gente vai passando, vai vivendo e vai acontecendo, vai descobrindo nas nossas vidas e a gente escolhe pegar aquilo e entender que Deus, ele sempre tem propósito em tudo. E aí você pega e você não vai se vitimizar
né, pelas coisas que acontecem na sua vida. Na verdade, você vai ver, nossa, uau, olha o que Deus fez. É tudo como nós olhamos, é essa visão. A então, ótica, né? A ótica que eu tenho. Eu acho bem interessante até frisar sobre isso, porque a Manu, a primeira vez que ela contou esse testemunho na igreja, todo mundo ficou um pouco estarrecido, né? Porque é uma história muito forte, e nós que já conhecíamos ela há algum tempo, em momento nenhum a gente conseguia ver esse estereótipo de vitimismo, né, de sofrimento. Muitas vezes pessoas que foram muito feridas carregam o estigma do abandono dos pais, da mãe biológica, acabam muitas vezes transferindo, são pessoas difíceis de se lidar. E a Manu é muito tranquila de se lidar, é uma pessoa que destila amor, né? Então, assim, e muitas vezes vale lembrar, né, Manu, que às vezes pessoas têm até um suporte parecido com o que você teve na sua família, que te acolheu, mas se apegam à parte que traz desesperança também, né? Se apegam a todo o contexto. Eu acho que tem muito a ver com temperamento e personalidade, mas também tem muito a ver com escolha. As escolhas que nós fazemos, né, sobre olhar para qual lado. E você, pelo que eu percebo, assim, pelo que eu te conheço, você escolheu olhar para esse lado do amor, do quanto foi amada, né? Você poderia ter se apegado, por exemplo, ao fato de ter sido entregue numa caixa de 51, em um prostíbulo, mas você decidiu, desde cedo, então, ver sobre essa ótica diferente, né? E uma coisa também que, por exemplo, hoje eu nunca procurei a minha mãe biológica, eu tive já vontade, sim, né? Depois que você cresceu, assim, né? Que você contou aí que houve esse momento que sua família, com muito amor, se reuniu pra te contar isso. E quanto tempo depois deu aquele choque, assim, nossa, eu queria saber quem é meu pai, quem é minha mãe. Será se eu devo procurar? Será se eu vou procurar? Ou é isso que o Rafa tava falando? Porque, assim, isso a gente vê até hoje na sua vida. Você se agarrou de uma forma tão poderosa à presença de Deus, né? Desde muito nova. Se agarrou como se o amor de Deus realmente fosse tudo e tudo que você precisava e precisa hoje. Então eu vejo isso, né? Mas houve esse momento? Ou ainda há esse momento? Então, essa já foi uma parte que, assim, foi já grandinha, 7 anos, então, assim, pra mim era como se não existisse a mãe biológica. Era como se não tivesse isso. E quando eu já fui ali pra 14, 15 anos, veio o desejo. Eu falei, cara, ela... por mais que ela tenha toda uma história, né, ela era uma mulher de programa e tudo, ela pensou em mim em um momento, né, ela pensou em mim, ela pensou, não, eu não posso, eu não quero que a minha filha, ela viva o que eu vivi, eu não quero que ela esteja nesse lugar que eu estou, eu não quero, e quando eu tive essa idade, lá para 14 anos, eu pensei isso, e eu me lembro que a minha família, ela é uma bênção, a minha avó principalmente, aí eu falei, mãe, eu queria saber, né, como que ela era? E eu falava, eu pareço com ela. Aí minha família é tão engraçada, gente. Eles falavam assim, ela é horrível, ela é feia. Eles diziam, quer você saber? Ela é bem muito família feia. Mesmo, né? Aí minha mãe falava, ela é muito feia, minha mãe, você não parece nada com ela. Não tem nada dela. Eu falei, mãe, mas como é que ela era muito feia? Eu falei, então, meu pai era muito bonito. Eu falei, mas como que meu pai era muito bonito e ele foi pegar uma mulher tão feia assim? Eu falei, porque eu não sou feia, né? Eu não acho, né? Então eu falei, eu não sou feia, então eu acho que não era assim, não. Eu falei, vocês estão me assustando, vocês não querem que eu queira saber nada, né? Aí minha mãe, ela até brinca, ela falava que ela era estrábica, olha só, gorda. Eu falo, mãe. E aí eu lembro que eu né, falei pra minha avó, eu falei, vó, eu acho que eu vou procurar por ela, né, eu vou querer conhecer, até pra agradecer, porque dentro do meu coração, com toda sinceridade, nunca teve um lugar pra raiva, nunca teve um lugar pra ódio, nunca existiu esse lugar dentro do meu coração com relação a ela, né, e tá, né, talvez ela assista isso, né, não sei, e eu nunca teve isso, assim, mas e sim de gratidão. Eu sempre, e eu falei pra minha avó que eu queria isso, e minha avó falou, olha, por favor, você só procure quando eu morrer, minha avó super egoísta, né? Quando eu morrer... E dramática também, né? Bem aquele drama de avó. Quando eu tiver vida, você faça isso, mas enquanto eu tiver vida, eu falei, mas por que, avó? Não, se você é muito amorosa, você vai pegar amor, vai querer conviver, e eu não vou dar conta, e não sei o quê, e assim, de dividir, e eu falei, nossa, e aí eu falo, minha mãe, tem que esperar, né? Meu Deus. Esperar, eu vou, né? Porque, e às vezes a minha mãe fala, olha, ela morava em Gurupi, a minha mãe fala, morava em Gurupi,
A última notícia, inclusive, quando eu tava com... Meus avós, eles contaram isso, minha mãe também, né? Que quando eu tava ali já com quase 1 ano, ela foi atrás, que me queria novamente, né? Tipo, né? Ela foi e falou, e meu avô disse que meu avô recebeu ela com espingarda. E aí, mano? Pra você ter ideia do nível do amor, né? Que essa menina quase não era amada. A minha avó conta que meu avô comia, jantava comigo, com os pés dentro do prato dele. Tanto que era mimo, assim mesmo. É assim, uma coisa que não se explica. Não se explica e na verdade, nós também, assim como eu nasci para ser amada, vocês, né? Nós também nascemos para amar. O dom do amor está sobre nós, né? Aquele que ama, ele nos ensina a amar. Então, dessa mesma forma, isso também está sobre nós. Então, da mesma forma que Deus nos ama, nós também podemos amar as pessoas, né? Eu estava compartilhando, acho que com o Rafa outro dia mesmo, falando para ele, ontem, acredito, né? Que sobre meus sobrinhos não são meus filhos e eu os amo de uma forma que eu não sei explicar. E como uma mãe ama, como um pai ama, né? E a adoção, ela é algo do coração de Deus. Isso é incrível, porque ele fez isso conosco, né? É incrível. Manu, e você pensa em adotar? Então, isso é um desejo do meu coração. Uau. Inclusive, né? Estou noiva, né? Ele não sabia, ficou sabendo agora. Ele sabe. Foi pedido em casamento agora, na verdade. Rede nacional. Tá vermelho. Ele tá roxo nesse momento. E uma das perguntas, eu sempre falei pra Deus, falei, Deus, eu quero que a pessoa que eu me relacione, que eu me case, eu quero que ela também tenha esse desejo, porque quando a pessoa não quer, você não pode ir também contra aquilo, né? É uma união ali de pensamentos e vontades, desejos, e um dia, despretensiosamente, eu perguntei pra ele sobre isso. Ele falou que sabia que é um desejo que eu tenho no meu coração. Eu falei, uau, é isso. É ele. Deus isso. Propósito. Então, é isso. Eu tenho muito esse desejo de adotar, de ter um filho adotivo. E, não, já pensei em muitas coisas. Porque é incrível o que nós podemos fazer na vida de alguém, mudar, dar destino, dar propósito. E, na verdade, replicar o que aconteceu em você, né? Uma forma de passar adiante. Me chama muita atenção na sua história, Manu, que o amor, ele realmente quebra ciclos, né? Muito provavelmente a sua mãe genética teve uma história muito difícil, né? A gente sabe que as mulheres que são profissionais do sexo, a maioria delas tem uma história muito difícil de abandono, uma história de exclusão, uma história de vícios. E infelizmente isso acaba acontecendo que essa é a realidade que elas conhecem. E elas muitas vezes dão tão pouco aos filhos, ou quase nada, justamente porque elas foram geradas nesse contexto, e isso vai repassando. Mas o amor, ele quebra ciclos, né? Aquilo que a sua família fez com você mudou um destino, né? Mudou, aliás, um só não, né? Mudou vários destinos. Que isso vai se replicar no seu filho adotivo, no seu filho genético. Então, é tão interessante isso, né? Sim. O poder do amor de quebrar prognósticos e ciclos. E as pessoas que ela alcançou também, né? Sim. Que não fazem parte da família, assim, sanguínea e tal, mas que foram alcançadas através dela, através de alguém que teve a sua vida mudada através desse ato de amor, que é a adoção. E só pegando esse gancho, né, que a gente tá quase encerrando aí, só pra você contar, Manu, pra quem assistir, essa quebra, porque você poderia crescer com um sentimento de rejeição, né? E você não, pelo contrário, você só ama, você tem replicado e compartilhado o amor, né? Isso tá dentro da sua família, você aprendeu com eles, né? E o amor de Deus, né, também te preencheu de uma forma que você só libera amor. Então, nesse gancho, conta isso, porque você você nunca se sentiu rejeitada, pelo contrário, se sentiu sempre amada. Na verdade, eu acho que começa... Começa desde da história, né? Sempre foi contado, eles sempre contaram tudo, o que aconteceu pra mim. Mas acho que o marco de Deus me abraçar ali e me fazer ter consciência de que era ele, o amor dele. E eu acredito também que crescer nesse ambiente onde eu sempre recebi amor e aprendi do amor de Deus fez muita diferença também, né? Apesar de não são toda a minha família é cristã, não é toda, né? Alguns não são, tipo meus avós, não, tem, né? Acreditam em Deus, vão ali, mas não são evangélicos, né? Vamos dizer.
mas eles amam muito, derramam muito amor, e isso é o que acontece, e eu nunca tive espaço para isso, para essa rejeição, nunca houve espaço, gente, eu acho que nunca, eu não posso dizer que nunca mesmo, por isso que se eu não contar que eu sou adotiva, ninguém nunca vai saber. Isso é verdade. Nunca vai saber. E olha Você que eu foge não... desse estereótipo, né? Não, e nós não somos parecidos, eu não pareço com os meus irmãos têm, né, são totalmente diferentes de mim, fisicamente, completamente diferente, minha mãe, meu pai, meus tios paternos, assim, todo mundo diferente, mas... E se eu não contar, não tem essa dúvida de achar assim, você é filha deles, você não é, nunca. E Incrível. tanto que depois disso, de contarem tudo, nunca mais, eu acho que talvez era para ser um marco ali mesmo, porque depois deles me contarem, nunca mais houve perguntas, nunca mais houve nada. Hoje nós andamos, eu e minhas irmãs, vocês são irmãs? O povo ainda fala, vocês são irmãs? Então é tipo isso, até vocês são parecidas, as pessoas dizem que eu pareço com a minha mãe. Eu acho. Eu acho muito parecido. Dizem que eu pareço com a minha parece mãe, dizem que eu pareço com o meu irmão, então tem tudo isso assim, é como que é incrível, né? Isso. É isso aí. Manu, incrível é a sua história, incrível é o que Deus fez através de você. Te agradeço muito por Eu que estar agradeço. aqui. Passou rápido, né? Passou muito rápido, Ainda né? tem uma pergunta pra A fazer gente pra até ela. esqueceu que Então, tava nervoso, né? Ainda tem mais uma pergunta pra fazer pra ela aqui. Ai, Porque tem um lado da história dela que eu lembrei aqui agora, que foi quando ela foi pra casa da mãe dela e a mãe dela botou ela pra trabalhar e ela deu febre. Você lembrou disso? Essa Eu é uma não parte esqueço que- nunca. Essa é a parte, Tem né? que contar. conta pra Nossa, gente então, Manu. Não, é só do mimo, de como era Ela grande era o muito mimo. mimada. Nossa, você lembrou disso? Lembrei. De como o mimo era muito grande, né? Assim, a minha avó, ela nunca me colocou pra trabalhar, tipo, nunca, né? E Lavou nós uma fomos louça. criados pela minha avó, eu e meus irmãos, muito tempo, né? Minha mãe sempre ralou muito pra nos dar melhor e veio pra cá, pra o capital, e aí eu vim morar pra estudar pra cá também com ela, né? Junto com meus irmãos. E quando eu cheguei, eu não sabia lavar nenhuma louça, nada, não sabia. E tipo assim, uma menina de 16 anos não lavava uma louça, era tipo isso. Patricinha, na Uhum. verdade. E eu fui lavar uma Mimo. louça, gente, eu dei febre, Fui criado febre com vó. mesmo, assim, eu fiquei com... Menino Nossa, criado pra que com isso? vó, né? Aí eu fiquei com febre e... Agora e eu aí, só entendo que esse- agora eu tô, né, sou ex-pessoa, melhor dona de casa, viu, amor? Melhor dona de casa. O Cozinheiro. noivo dela indo embora ali, ó. Pega a taia. Ele repensando o noivado. Prepara as suas mãos, Mas viu? enfim, muito mimada e muito Deu dengada, febre. né? Agora eu entendo o ditado. Muito amor, né? Muito na amor. verdade. E esse amor, na verdade, ele vem de algo muito maior, né, Manu? Esse amor vem do Pai. Eu queria, pra gente encerrar, eu queria ler com vocês um trecho de um capítulo que para mim é o meu capítulo predileto da Bíblia, que é o Salmo 139. E no verso 13 em diante diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Eu não sei qual que é a sua história, você que nos assiste. Eu não sei em qual contexto você foi gerado, criado, em qual contexto você vive. Talvez você não tenha tido uma história de concepção difícil e não tenha tido o suporte de amor que a Manu e outras pessoas tiveram. Mas de uma coisa eu sei. O salmista ele fala aqui nesse salmo que, independentemente da sua trajetória, Deus é aquele que nos projeta, né? E fazer um projeto, imagina, você faz um projeto, um sonho, um projeto de uma casa, de um emprego, aquilo já é tão especial. Imagina você projetar uma vida. Eu sou pai, eu sei disso, né? Como é importante ali, como a expectativa. Deus tem expectativa em você. E muitas vezes os caminhos que a nossa vida levam não tem a ver com os planos de Deus em si. Deus não planejou rejeição para ninguém. Na verdade, isso nunca esteve no coração de Deus. Mas a escolha dos homens muitas vezes reflete nas nossas vidas. As escolhas dos nossos pais, dos nossos avós. Mas o que eu tenho essa mensagem para dizer, não importa qual escolha refletiu na sua vida. Não importa em qual contexto você foi gerado, concebido ou criado.
Jesus tem um plano para sua vida. Jesus tem uma esperança para sua vida. Jesus tem um destino e realmente um amor, uma história de amor para ser vivida por você. Eu queria fazer uma oração nessa hora para as pessoas que nos assistem. Na verdade, eu vou convidar você, Manu, para orar por essas pessoas que nos assistem. Amém. Amém. Jesus, nós te agradecemos por esse dia e essa oportunidade de poder compartilharmos do teu amor, de quem o Senhor é. E nós oramos para que você alcance cada pessoa agora que nos assiste. Eles têm as histórias deles assim como a minha. Mas uma coisa que eu sei é que nós precisamos permitir ser amados pelo Senhor. E a sua forma de amar, ela é diversa, são diversas a forma qual o Senhor nos ama e derrama esse amor sobre nós. E que cada pessoa que assista hoje, que nos assista, que elas possam se permitir ser amadas pelo Senhor, né, das mais diversas formas que o Senhor quer liberar e demonstrar esse amor sobre elas. Nós oramos por cura, restauração, nós oramos por propósitos, né, por esperança sobre os corações dessas pessoas. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos porque nós sabemos que você alcançará pessoas. Essa pessoa é você que nos assiste. Deixe ele amar você em nome de Jesus e trazer esperança ao seu coração. Amém. Amém. Muito obrigado por ter nos assistido. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Hope Hour. Nice.